Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender sobre finanças, economia e mercado financeiro aqui no YouTube. Selic caiu, né? Caiu para 14%, teve corte de 0,25, 25 bips, como o mercado frufru fala. Eu não gosto de falar bips. Você gosta de quem fala bips? Você que é de mercado financeiro aí que acompanha o canal, espero que tenham vários. Vocês falam bips, eu não gosto de falar bips. Enfim. 0,25, então era 14,25, agora é 14% ao ano, a Selic. E vamos dar uma olhadinha na nota e vamos discutir um pouquinho o que foi esse corte, por que dele agora, e qual que é o cenário para o futuro. É mais corte, é menos corte? Vamos olhar isso aqui. Site do Banco Central, tá, gente? Vamos ler a nota aqui do Copom juntos, ok? O ambiente externo permanece incerto em função da indefinição acerca dos conflitos armados no Oriente Médio e da incerteza sobre a política monetária em alguns economistas avançados. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities. Então vamos lá, começando do macro, né, do externo, falando o seguinte, olha, calma, tem muita incerteza ainda, essa situação horrorosa no Irã não está terminando nem perto do prazo que achava que ia terminar. Estreito de Hormuz ali parcialmente fechado, petróleo subindo. Para quem é emergente, precisa muito de petróleo, é muito dependente de petróleo. Isso é complicado, lembrando que a gente é muito produtor de petróleo, mas a gente não usa o nosso petróleo, tá? A gente exporta ele porque é um petróleo de não tanta qualidade, enfim, algumas outras questões. Mas então, para quem é emergente, tem que tomar cuidado com essa subida do petróleo. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião sugere uma moderação gradual da atividade econômica, embora ainda em patamar resiliente, com sinais mistos entre setores e mercado de trabalho aquecido. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia desacelerou, porém ainda acima do limite superior da meta, enquanto as medidas subjacentes desaceleram para patamar ligeiramente abaixo do limite superior da meta. Então, no setor doméstico, estou falando o seguinte, a inflação está dando uma arrefecida, mas ela ainda está subindo e está longe da meta. Vamos lembrar, gente, que inflação positiva é algo comum, algo saudável, tá? É que não pode ser aquela subida exacerbada. Até a inflação é isso, né? É uma subida desancorada, desproporcional de preço. Mas um aumentinho de preço a gente vai ter sempre, né? Capitalismo, as coisas funcionam assim, cadeia de produção, enfim. Mas aqui falando que, olha, calma, porque tem setor que melhorou, tem setor que ficou igual, mas está complicado. A gente vai ver aqui o setor industrial do Brasil, vamos colocar aqui na tela para a gente ficar de olho também e discutir isso daqui a pouco. As expectativas de inflação para 26 e 27, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5% e 4,2%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 28, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,2% no cenário de referência. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, permanecem mais elevados que o usual, com assimetria altista. Assimetria altista significa mais probabilidade de subir, tá? Então a gente pensou ali, veio o IPCA bem abaixo, poxa, está tudo às mil maravilhas, é hora de realmente a Selic cortar, a inflação passou. Eles estão falando aqui que não, a gente ainda tem uma situação de inflação subindo. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, com horizontes mais longos incorporando impactos potenciais de segunda ordem de choques de oferta, relacionados ao petróleo e seus derivados, e a efeitos climáticos sobre a produtividade agrícola e custos de energia. Então, quais são os riscos que eles veem aqui? Primeiro, o petróleo, né? Como eles estão falando, vai encarecer energia, vai encarecer transporte, vai encarecer um monte de coisa. Então, o primeiro deles, para fazer com que a nossa inflação fique desancorada, ou seja, mais longe da meta, é o petróleo. 2. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que é projetada em função de um hiato do produto mais positivo. Pessoal, os serviços para a gente aqui no Brasil, né, na inflação está sendo o componente mais resiliente. Ele é o que está mais difícil de cair. Desde o ano passado, a inflação de serviços preocupa. Então, o que ele está falando? O que é hiato do produto? Hiato do produto
é a diferença do que o país tem capacidade de produzir e o que ele produz de fato. Positivo, hiato do produto positivo, significa que produz mais do que é sustentável no longo prazo. Então tem capacidade instalada ali no topo e da inflação, né? Então ele fala assim, a gente vê um hiato no produto positivo, então a gente já vê que tem inflação. 3. Uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior que o esperado. Por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistente mais depreciada. Bom, ele está falando aqui que ele enxerga que a gente vai ter uma taxa de câmbio mais depreciada por mais tempo. Significa, né, que é o valor, o real, desvalorizado perante ao dólar por mais tempo. Isso tem efeito inflacionário, né, porque as coisas cotadas em dólar ficam mais caras para a gente. Então, para trazer fica mais caro. Quem produz aqui quer vender para fora, porque ele vai ganhar mais, não quer vender para cá, então pode ter pouco produto aqui à disposição do mercado, isso aumenta preço. Então, isso é uma das questões que eles trazem aqui, tá? E 4, estímulos à demanda agregada, em particular ao componente de consumo, que tem como resultado o crescimento da atividade econômica acima do produto potencial, enfraquecendo parte dos canais usuais de transmissão da política monetária. O que ele está falando aqui? Dinheiro em circulação. Tá? Mais dinheiro em circulação das pessoas fazem com que a demanda fique aquecida, maior demanda, isso acaba aumentando os preços. Tá? Entre os riscos de baixa, ressalta-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que projetado, tendo impacto sobre o cenário de inflação. 2. Uma desaceleração global mais pronunciada, decorrente do choque de comércio do petróleo e de um cenário de maior incerteza. E 3. Uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. O comitê segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Aqui, muito, muito legal. Tá? Ele fala de política fiscal e política monetária. O que é política fiscal? É governo controlando ali seus gastos. E o que é política monetária? É governo controlando a oferta de moeda. Ok? Então, aumentar a taxa Selic é política monetária. O que ele está falando aqui? Ele está falando, cara, tem que ficar de olho, a gente está acompanhando a questão de que o fiscal aqui no Brasil tá, bombando, tá torando. E isso pode dificultar a política monetária, porque as coisas não conversam. Se você está de um lado puxando rédea, Selic alta, aí empréstimo fica mais caro, investimento fica mais caro, financiamento fica mais caro, o preço das coisas ficam mais caras, a economia vai desacelerar e você vai conter a inflação. Beleza. Mas na outra ponta, você está dando dinheiro para todo mundo gastar? Não faz sentido, né? Eu estou segurando de um lado, mas eu estou dando dinheiro do outro. Então, é claro que a política monetária pode perder o efeito. E é isso que eles estão falando, eles estão de olho nisso. Muito legal eles falarem isso aqui no relatório. Os indicadores correntes de atividade mantêm-se consistentes com uma trajetória de desaceleração no acumulado de 26. Graças a Deus. O comitê monitora com atenção a desancoragem adicional das expectativas de inflação para prazos mais longos, na medida em que esta contribui para a determinação dos preços e aumenta o custo de desinflação. Em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, o comitê reafirma que a magnitude total do ciclo de calibração será estabelecida à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação da meta. Ou seja, vamos aguardar, né? É um grande vamos aguardar porque tem bastante incerteza. O cupom decidiu reduzir a taxa básica de juros para 14%, e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Quem votou e a tabela aqui com as projeções, né, de IPCA. Bom, gente, aqui foi a nota, tá? Queria passar isso com vocês e eu acho que a conclusão é
Os caras estão ligados, eles estão sabendo o que está acontecendo. Óbvio, eles sabem muito mais do que eu, do que você, de que, né, muita gente, eles sabem demais. E foi bem conciso, foi, olha, vamos aguardar. Aqui, normalmente, não tem como, na semana que vem a gente vai ver, se vai fazer um vídeo com vocês também, da ata propriamente dita. Ali a gente vai ter uma noção mais de guidance, né, de direcionamento para onde eles vão. Mas aqui está muito claro, vamos com cautela. A gente não está decidido que a gente vai ficar cortando juro adoidado. Quero saber o que vocês acham, gente. Fala aqui nos comentários, faz um vídeo conosco, espero que tenha ajudado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve. Vai ver a nossa casa de análise aqui, a gente fala desses assuntos, outros assuntos, cobertura de ações, fundo imobiliário, carteira recomendada. Chega lá, olha lá, volta com a gente aqui, fala o que vocês acharam e até o próximo vídeo.